Eu vou aqui já lançar uma coisa. Quando saiu a decisão de inelegibilidade, eu cantei a bola lá atrás, na Jovem Pan. Vão usar isso para impedir o Bolsonaro de apoiar candidatos esse ano. E já começaram a fazer com o André Fernandes, que é candidato a prefeito de Fortaleza. Aliás, é uma lástima se ele for eleito, porque para mim ele é a melhor revelação da Câmara dos Deputados, o deputado pelo Ceará do PL, o André Fernandes, é um político sensacional. E ele já está sendo vítima dessa tentativa de impedir que o Jair Bolsonaro apoie candidato. Agora é engraçado, porque o Haddad podia visitar o Lula na cadeia. Não é? Agora, esse indiciamento, isso é uma vergonha, Geisiane. Olha, isso é uma manobra muito clara e evidente, até cego está enxergando, de perseguição à oposição. Essa que é a verdade. A gente está vendo já há uns 5 anos uma tentativa muito, muito forte de impedir que haja qualquer coisa que saia do mainstream, que saia dessa bolha da esquerda. Então, como o fenômeno Bolsonaro, do ponto de vista da ciência política, é uma coisa muito estrondosa, é um fenômeno muito grande em termos de popularidade, em termos de representação daquilo que o brasileiro médio deseja para a sociedade política, todo o maquinário, toda essa máquina estatal, todo esse aparato estatal que já é aparelhado há anos por ideias da esquerda, vem trabalhando para minar essa iniciativa, essa realmente representatividade. Aí sim, uma representatividade legítima e democrática. Então tem uma perseguição clara e escancarada, porque eu estava pesquisando para falar a respeito dessa pauta, inclusive, o Lula já cansou de receber presentes. Inclusive, 11 containers. Pois é, inclusive durante o período da Lava Jato, em que ele estava sendo investigado, isso era tratado, como o Pavinato muito bem trouxe aqui, como uma infração administrativa, um ilícito administrativo e não penal. Ou seja, não chegava a se caracterizar um crime de uma pessoa que estava sendo investigada e que tinha ali arcabouço teórico, tinha material para ter condenações, né? A gente sabe que ele foi descondenado, mas tinha material suficiente para isso. E durante este período sensível de investigação contra o Lula, essas joias, esses presentes que ele recebeu, não foi tratado como um crime. Veja só você, não, isso aqui a gente descarta, isso não é um crime, é no máximo um ilícito administrativo. Agora, com o Bolsonaro, que durante aí os anos de governo dele, a imprensa procurou juiz, procurou PF, procurou todo mundo, militante do PT, todo mundo procurou onde está o crime, onde está o motivo. Eles vasculharam tudo. O Bolsonaro não podia sair ali e espirrar, porque era já um espirro agressivo, antidemocrático, que ia derrubar as instituições republicanas do Brasil e assim por diante. Não acharam nada, isso é o famoso, como o Brown muito disse, eu não achei nada, então peraí, vou pegar isso daqui, que é levemente suspeito, e ele está sendo incriminado de lavagem de dinheiro. Sim, é lavagem de dinheiro, é uma coisa absurda. E pedir para investigar, você fazer um pedido, vou abrir um processo, é do jogo. Mas um inquérito, o indiciamento, o relatório final, ele vai dizer se é ou não é. Exatamente. E aí, o papel aceita tudo. O bizarro disso aqui é a Polícia Federal concluir por uma coisa que não existe. Exatamente. E isso estar no Supremo Tribunal. E aí, mais uma vez, eu falo e eu repito, e é perigoso agora, né, o que a gente vai falar, porque a gente sabe, né, nós vivemos esse momento do país. Mas, mais uma vez, pelo menos é o que aparenta, Alexandre de Moraes mostra uma perseguição a um opositor político. Uma vez que ele é um juiz, não faz o menor sentido ele ter um opositor político e, pior, usar o sistema para persegui-lo. A gente viu aqui essa semana o Lula falando que vão enfiar democracia na gente e esse povo vai aprender a ser democrático, queira ou não queira, vai aprender e acabou. É isso, né? É a democracia da esquerda reinando, que, como o próprio Lula disse, ela é relativa. Lula, democrato do Lula é o demo do crato. É o satanás do crato. Pois é. Só se for o demo do latim, não do grego, que é povo. É o demo do crato. O Lula é o nosso demo do crato. Professor Suano, a Geise, ela levantou um ponto aqui bastante interessante. No caso do Lula, concluir é um ilícito administrativo, e de fato é. A gente vê aquela lei que eu mencionei no começo do programa, né, a Lei 8.394, conjugada com o Decreto 4.344, que fala do presente que é privado do presidente.
A lei diz que é dele. Mas que quando tem interesse público tem que oferecer para a União se quer comprar antes. E o interesse público está na natureza arquivística, está na natureza museológica e bibliográfica. Bibliográfica, arquivística e museológica. Relógio e joia não entra nisso, não entra nisso. Mas, mesmo que entrasse, também, porque o Lula tinha, aleijadinho no container, ele tinha um Cristo do século XVI, XVII, num cofre no Banco do Brasil, na Praça São Bento, aqui em São Paulo. E isso, se não for natureza museológica, o que é? Mas foi só um ilícito administrativo. E o engraçado é que, quando a lei brasileira, no caso da droga, do usuário, diz crime, capítulo 3, título 3, capítulo 3, do crime, artigo 28, usuário, é crime. Crime é ilícito penal. Agora, a gente tem uma lei que fala que o bem de interesse público que o presidente ganhou de presente, que é dele, que é privado. Mas se quiser vender, ele tem que oferecer para a União primeiro, porque ela tem interesse. Não é dela, ela tem interesse. Se não fizer, é ilícito administrativo. Então, onde tem crime, o STF está fazendo ilícito administrativo. E onde é ilícito administrativo, ele está fazendo crime. Onde é que nós vamos parar? Pergunta? Não, daqui a pouco vão falar que beijo na boca é... Vamos falar que é beijo na boca. Pavinato, inicialmente meus cumprimentos a ti, cumprimento ao Brau, cumprimento a Geisiane, Adam, a esse público maravilhoso da Oeste e a todos que nos acompanham. E mando um beijo pro Milton Cardoso, pra Patrícia, para todo o Rio Grande do Sul, que eu não nasci no Rio Grande do Sul, eu sou amazonense, mas metade da minha família é de lá e mora lá, e eu vi de muito perto toda essa desgraça que está acontecendo e a gente sentiu na pele. Então, meu beijo pro Rio Grande do Sul. Tratando essa questão, eu vou começar, Pavinato, é encantador e tranquilizador quando você tem a facilidade de poder já encontrar o mapa desenhado, mapa jurídico que você colocou, o mapa estratégico que colocaram o Brau, a Geisiane e o Adam. A questão, para mim, é muito mais simples. Quando você colocou o mapa jurídico, por que um mapa? Porque você mostrou quais são as peças. Se consegue deixar muito claro uma confusão que é feita na imprensa pelos mal-intencionados. Aquilo que nós consideramos como deveria ser e aquilo que está configurado na lei. Como assim? Eu, particularmente. Eu vejo essas divisões que você falou do empregado público, servidor público, agente público e agente político. É o que está configurado. É assim. Eu, particularmente, parto do princípio de que todos são empregados do povo. Deu alguma coisa para eles, pertence ao povo, logo deve pertencer ao Estado brasileiro. Mas isso é o ideal. Não é aquilo que a imprensa demagogicamente tenta fazer para buscar uma forma de incriminar o Bolsonaro ou impedir que o Bolsonaro faça aquilo que ele está fazendo muito bem feito, que é ser uma liderança da direita no Brasil. Porque esse é o ponto estratégico. Quando você colocou e apresentou isso, disse, olha, não interessa aquilo que você coloca como ideal. O que interessa é o que está configurado na lei. E a lei diz que se há um crime, é o abuso de poder que está sendo cometido por todas essas autoridades que têm um viés específico. Impedir que o Bolsonaro participe da campanha agora, neste momento, e impedi-lo de alguma maneira que ele carreie a liderança para enfrentar este senhor que está nesse momento na presidência da República. O mapa foi muito bem definido. Ora, independentemente daquilo que eu sempre considerei, eu tenho que levar em consideração o que existe. E o que existe é exatamente essa configuração jurídica. E você colocou muito claro, não tem crime. Olha como eles são tão estrategicamente, eu não quero ofendê-los, mas tão estrategicamente articulados para fazer o que não é bom para o Brasil. As pessoas estão sendo acusadas de peculato, apropriação do bem público, estão sendo acusadas de lavagem de dinheiro, e estão sendo acusadas de formação de quadrilha, porque eles querem colocar de toda maneira que todo grupo que de alguma maneira sofreu as consequências apenas de uma decisão, isso é um presente personalíssimo, se enquadra no fato de ser um agente político que pode receber este presente, que já foi definido, pode.
Mas ainda assim eles estão tentando arranjar uma forma de todas as maneiras explícitas, implícitas, corretas e incorretas para dizer o seguinte: não, aquilo pertencia à União. Mas peraí, o próprio TCU disse que Só não. um detalhe, essa forma que eles encontraram é aniquilar a lei. Exato. A forma que eles encontraram de achar um crime é cometer um crime. Pavinato, que curioso, eles é que estão agindo antidemocraticamente, porque eles estão destruindo a democracia quando eles destroem uma lei que é muito clara para fazer a perseguição de um agente político, não, melhor dizendo, de uma autoridade, uma liderança política, que é a mais importante autoridade e liderança política hoje da direita no Brasil. Ô, professor, Esse é o problema. Não importa se é ele ou não, o STF está É isso. cometendo crimes. Isso é antidemocrático. A Polícia Federal está cometendo crimes. E quando o Alexandre de Moraes comete crime, nada acontece. O caso do Clezão. Porque tem comentarista por aí falando o seguinte: o Pavinato fez a ação contra o Alexandre de Moraes para ficar parado, para não dar em nada. Não, porque tem canalha que não entende de direito, e me desculpa, soberbo ou não, eu estudo. Eu não sei se eu sou melhor que ninguém, mas uma coisa eu sei, eu estudo mais que a maioria. Eu estudo horas e horas, todo dia eu estudo. Então se está falando de direito, eu entendo. Quanto ao Alexandre de Moraes, foi feita a ação, o Toffoli, numa decisão ridícula pela morte do Clezão. Porque o Alexandre de Moraes cometeu no mínimo um abuso de direito ali. No mínimo. Numa decisão ridícula, negou. Recorri. Sabe o que o Toffoli fez? Ao invés de citar o Alexandre de Moraes, que é a outra parte para falar do recurso, ele citou o PGR como se fosse advogado do Alexandre. Ele fez isso inédito, tão inédito quanto a Janja ter foro privilegiado. E aí veio o parecer do Paulo Gonet, do próprio Paulo Gonet, procurador-geral. Ele fala que o recurso não tem cabimento, mas tem um detalhe: ele não toca no assunto do abuso de autoridade. Ele toca no assunto, em todos os outros assuntos, só que no assunto central ele não toca. Então eles estão livres para cometer crime. E quando a gente tem um grupelho em Brasília livre para cometer crime, e o cidadão comum que não comete crime é indiciado por crime, o que é isso aqui? Ditadura.